É muito complicado falar sobre o tema, mas ao mesmo tempo muito importante como dar o primeiro passo para lidar com o luto. Quem vai falar sobre isso com a gente hoje é a psicóloga Patrícia Peixinho. Patrícia, um tema que precisa ser tratado com muito cuidado, né? Exatamente. A gente tem estudos mostrando que os processos de luto mal elaborados, eles trazem problemas físicos a longo prazo. Na época que eu trabalhei em Santa Isabel, na cardiologia, tinha muitos pacientes com infarto, com vários problemas cardiológicos, e quando a psicologia ia investigar, a gente via que tinha problemas de luto, perdas antigas que as pessoas não conseguiram chorar, que as pessoas não conseguiram elaborar, e isso a longo prazo levava a sérios problemas. Então a gente precisa ficar muito atento. Então, como a psicoterapia pode ajudar nesse processo do luto, Patrícia? A psicoterapia é uma das ferramentas que pode ajudar a pessoa a elaborar o luto, né? Falando com o terapeuta, atuando através da terapia corporal. Alguns psicólogos trabalham com o corpo, né? Através de música. A arte-terapia também é um processo, uma forma de elaborar o luto, né? Mas a psicoterapia ela tem essa função. Por quê? Porque, como nós estávamos falando, né? A dificuldade da pessoa de colocar para fora. Muitas vezes a pessoa coloca para dentro, engole. A gente vive numa sociedade que as pessoas falam, não precisa chorar, isso vai passar. Então isso interfere muito e a pessoa acha que é isso, vai passar, engole o choro. Né? A gente tem uma cultura do engulo choro, né? Aqui no Nordeste tem isso. Isso não é indicado. Não, não é indicado. Sofrer é o importante. Importante, porque faz parte da vida, né? A vida não é feita só de alegrias e felicidades, a gente passa por vários momentos. Então, ter o equilíbrio, né? De ficar feliz quando a gente tem coisas boas e ganhos e ficar triste quando a gente perde é fundamental, né? E o luto ele precisa ser reconhecido como um sentimento importante do ser humano. A gente tem um problema aqui na sociedade que é no Ocidente, a gente não trata disso com as crianças, das perdas, a gente só trata de ganhos. E as perdas elas são tidas como algo negativo e não necessariamente. No Oriente existe a filosofia da lei da impermanência. Desde pequenos menininhos são orientados a entender que a vida é impermanente, que o tempo inteiro vai ter mudança e que vai ter ganhos e perdas. Então eles lidam de uma outra forma com as perdas. Aqui não, a gente se apega, a gente tem uma cultura da posse, a gente se apossa de pessoas, de coisas, de móveis e imóveis, e quando a gente perde é como se aquilo que era meu deixasse de fazer parte de mim. E aí vem uma dor, né? Então, primeiro que é um equívoco nessa noção de posse, na minha percepção, né? Mas uma vez que ela existe, porque é cultural e a gente aprende desde cedo, a gente precisa lidar com essa perda, né? Como que eu me apropriei disso? E como é que eu posso me desapropriar? Como é que eu posso entender que isso não faz parte de mim? E aí a gente vai para trabalhar com outros valores, né? O valor do ser e não do ter. O que perda tem a ver com posse, tem a ver com ter. Seja pessoa, seja sentimento, seja coisa material, não importa. Então, a psicoterapia ela vai ajudar o sujeito a elaborar no sentido de ressignificar a relação que ela tinha com o objeto da perda, que pode ser um animal, pode ser um carro, pode ser uma pessoa, pode ser um namorado, marido, filho, né? Ela vai estar ressignificando isso através da fala e outros recursos que a gente usa dentro da psicoterapia. E com isso a gente entende que a pessoa vai ter uma vida mais saudável. Depois desse processo do tratamento, é importante trazer como essas pessoas se mantiveram no seu nível de vivência, né? O que é que trouxe de bom para essas pessoas que aprenderam a lidar com a perda, Patrícia? Bom, o fato de ressignificar a forma de lidar com as coisas que vêm e vão traz uma flexibilidade, uma leveza para o sujeito, né? Ele consegue passar pelas situações, não sem sofrimento, mas com uma habilidade maior de lidar com o sofrimento. Então, muitas pessoas não conseguem chorar, né? Porque associa o choro a uma fraqueza. Então, uma pessoa que passa pela elaboração de luto sabe o quanto é importante chorar e que isso não tem nada a ver com fraqueza, né? Isso tem a ver com movimento interno, de colocar isso para fora, né? Mas outras pessoas não conseguem chorar, mas conseguem falar, conseguem fazer atividade física, né? Uma forma de elaborar o luto, às vezes, é o sentimento de raiva que as pessoas sentem e não conseguem entender que, na verdade, o que está por trás da raiva é a tristeza. Então, por meio de um processo de psicoterapia, ele consegue trabalhar a raiva, entender que essa raiva está apenas escondendo a tristeza, e aí ele trabalha essa tristeza e ele vai ter mais flexibilidade
para lidar com as questões de perdas e ganhos na vida. Maravilha. Ótimo conversar com a Patrícia. Muito bom saber que é importante a gente lidar com a perda para seguir a nossa vida de forma tranquila.